João Taborda da Gama e depois terminamos com o Manuel Monteiro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite. Tenho que agradecer o convite porque foi um convite inesperado de pessoas que eu sabia que existiam, que tinha ouvido falar, que leio, que estimo, mas que não conhecia pessoalmente e, portanto, quando recebi este convite, tive que esclarecer algumas coisas que não pertencia a este partido, nem intencionava pertencer, ou seja, e que não houvesse aí qualquer equívoco. E o convite naturalmente manteve-se porque era um convite que já sabia isso, mas eu fiz questão de esclarecer isso. E esclareci isso também porque não quis deixar de o fazer, porque penso que muitas vezes o problema das discussões políticas em Portugal, e em Portugal nos partidos e fora dos partidos, é as pessoas não dizerem ao que vêm nem ao que não vêm. Ou seja, não dizem o que querem, então mas também não dizem o que não querem. É uma característica talvez muito portuguesa. E essa característica muito portuguesa que nos identifica e que em algumas coisas nos protege, noutras nos prejudica, onde ela não está muito presente, essa brandura, é nas lutas internas dos partidos. As lutas internas dos partidos em Portugal têm uma virulência que é incomum na sociedade portuguesa. E isso não é mau, não é totalmente mau. E isso é assim porque, um bocadinho como também o Pedro referiu, porque os partidos são ainda hoje o veículo que temos todos à nossa disposição para fazermos uma coisa muito interessante, que é poder mudar o mundo. Não há outra forma em democracia de o fazermos, por mais que isto pareça um discurso da Miss Universo, mas é esse veículo que existe que permite fazê-lo e, portanto, é natural que quem o queira fazer empregue todas as suas forças para conseguir dar um primeiro passo naquilo que é depois um segundo passo mais, se calhar, virtuoso e mais até valioso do ponto de vista da harmonia global. E isso é algo que é assim hoje, mas como também já aqui foi referido, poderá estar a mudar. Poderá estar a mudar por dois fatores. O primeiro fator, o facto de os partidos serem vistos pela sociedade como algo que apenas traz coisas negativas, ou porque são fechados, ou porque não são veículos para atingir esse objetivo mais pueril de mudar o mundo para todos, são só para alguns, são instrumentos criados por alguns. E, portanto, uma das questões de representatividade passa também por saber como é que os partidos tradicionais se reinventam na relação com as pessoas, na relação com os jovens. É sempre o exemplo dos jovens, mas não só os jovens, com os eleitores em geral, com os potenciais eleitores em geral. E, portanto, isso é algo que dentro de um partido deve ser discutido. Devem ser vistas as experiências recentes que foram feitas em Portugal de abertura de um partido a simpatizantes, o que é que isso significa, o que é que isso não significa, o que é que correu bem, o que é que correu mal, mas acho que não pode escapar ao debate interno dos partidos e mais do que isso, como é que depois os partidos se transformam para conseguir transmitir uma mensagem de esperança e de reinvenção. E isso, como aqui foi referido, se houver um governo onde estão 4 partidos ou 3 partidos que são os partidos do governo, é um bocadinho difícil de deixar um rastro de esperança para os eleitores, que é também a função da oposição. A função da oposição, de existir uma oposição, seja ela qual for, internamente num partido ou num país, é a comunidade poder projetar um sonho. Estes estão a fazer mal, mas aqueles poderão fazer melhor. Isso é fundamental para as coisas continuarem a andar e para as coisas continuarem a progredir, além de todas as outras funções naturais das oposições. Penso que uma questão de democracia interna dos partidos que se deve sempre colocar é em que medida é que uma tendência dentro de um partido é ela própria uma alternativa de poder e é ela própria uma alternativa de poder fora do partido. E esse é talvez o maior desafio, porque aqui é preciso comunicar com a sociedade e é preciso comunicar com a sociedade através de um filtro que é o partido em que
em que estamos inseridos. E por isso todas as iniciativas de abertura plural de um partido à sociedade, das suas várias tendências, são naturalmente de louvar. Porque só assim é que também conseguimos começar a captar as pessoas e a aumentar e a melhorar a ideia de representatividade, ou a aumentar a qualidade dessa representatividade. E a representatividade, para melhorar, não tem que ser só no plano partidário, neste que acabei de referir, mas também, naturalmente, naqueles planos que tradicionalmente são mais discutidos. A questão dos círculos uninominais e da relação direta com os eleitores parece uma questão muito fácil e muito transparente de resolver uma parte da questão. Não de resolver toda ela, mas de resolver uma parte da questão. A questão que aqui foi referida da maior responsabilidade governativa, concordo muito com essa ideia, mas penso que essa ideia, por vezes, está onde não parece estar. E dou um exemplo: não me parece que seja muito conciliável uma ideia de exigirmos maior responsabilidade aos governantes, com uma tendência, que não é só portuguesa, mas uma tendência de criar entidades independentes e de validação, por exemplo, para nomeação de altos cargos da função pública. Ou seja, isso são muitas vezes instrumentos de desresponsabilização e não de responsabilização. Não devemos ter medo de discutir alternativas que, se calhar, aparentemente parecem mais perigosas, mas se calhar funcionam melhor para a própria democracia e funcionam melhor para a própria eficiência da administração. E uma função dos partidos é discutir estes temas, por mais perigosos que eles sejam de discutir, porque naturalmente é um tema que é facilmente captável para preferências partidárias, aparelhos, etc. Mas se calhar nomeações diretas para certos cargos da administração pública, não passando por comissões e avaliações, responsabiliza mais quem nomeia perante os eleitores. É esse tipo de discussões que muitas vezes é preciso ter a coragem de ter, mesmo que a conclusão se calhar seja que o que está é o que está bem, e seguimos por aí. Também outra discussão muito armadilhada, mas que está, na minha ótica, relacionada diretamente com a questão da responsabilização dos políticos, é pensarmos nos poderes do Presidente da República. O Presidente da República, que é eleito diretamente, o único que é eleito diretamente, porque é que não há de ter mais poderes? Será que deve? Será que não deve? Porque é que o Presidente da República não nomeia juízes do Tribunal Constitucional, não nomeia presidentes de entidades reguladoras, não é o único interventor na nomeação do Procurador-Geral da República? Não se trata aqui de discutir o sistema de governo que temos, trata-se de, dentro do sistema de governo que temos, pensar em mecanismos que façam aumentar a responsabilidade dos eleitos. Porque com o aumento de responsabilidade há um aumento da qualidade, na minha ótica, da qualidade dessa representatividade. Só para terminar, o outro tópico que me tinha sido sugerido, o tópico do extremismo. Não me parece que em Portugal haja um risco de extremismo, também por razões que já foram apontadas. Os extremismos estão muito ligados a questões históricas e relações raciais, que em Portugal os problemas aí são outros, existem, mas são outros, não de criar extremismos políticos, por um lado, e depois também o nível de crise social e de desemprego, que quem estuda essas coisas vê uma relação direta entre, por exemplo, pais desempregados e adesão a partidos extremistas na Alemanha. Também não me parece que estejamos numa situação dessas em Portugal. Acho que desse género, ou seja, de tendências políticas que possam surgir num contexto de crise que vivemos, penso que vamos assistir a um tipo de populismo que se calhar não tivemos nos últimos 10, 15 anos em Portugal, ou se calhar nunca tivemos, e as próximas eleições legislativas vão mostrar esse populismo, e esse populismo, na minha interpretação e na minha antevisão, será um populismo com sucesso eleitoral, quer mais à esquerda, quer mais à direita ou tradicionalista, embora agora o populismo, digamos, de esquerda vá ter o exemplo do que se passar na Grécia como teste, e isso pode ter alguns efeitos. E, portanto, é isso que eu vejo, mas depois estou aberto a voltar a falar.